tem essa opção. Passaste por esses períodos, assim, de tomar as decisões erradas, se afastar? Passaste por isso? Por questionar? Sim, eu já tive um momento de questionamento quando eu tive um problema, né, muito sério na minha vida e não abandonei, mas questionei. Questionei o porquê. Que na verdade a gente tem que questionar para quê? Para que isso está acontecendo? O que isso vai me levar? E não por E quê, não né? por quê? Por que que não foi comigo? Eu lembro que quando aconteceu isso na minha vida, que foi o falecimento da minha esposa, o meu avô, ele perguntou, por que não eu, que já estou velho, só dando trabalho? Por que ela, que ela tinha 24 anos na época? Por que ela? Por que não eu? Mas a gente depois vai entendendo que são os desígnios de Deus. Eu hoje entendo o seguinte, que nós caminhamos lado a lado, várias pessoas, e chega um momento que a tua caminhada chega ao fim, às vezes chega depois, às vezes chega antes, mas a nossa caminhada tem fim, isso nós sabemos. Sim. Então chegou o momento de alguém partir e alguém continuar seguindo. Tu te importa em compartilhar mais sobre isso? Não, eu penso que seria muito interessante até. Eu falo de vez em quando, mas nunca contei a história de uma forma mais profunda. Mas na época nós tínhamos 24 anos, né? Morávamos juntos, isso era lá por 98 para 99, um ano. E ela foi acometida de um câncer de mama, um câncer muito agressivo, que não deu tempo, né, de reagir. E tudo isso aconteceu no momento em que eu trabalhava num banco, tinha comprado uma casa, nós estávamos morando há um ano nessa casa, e ela tinha engravidado. E nós estávamos ali vivendo aquele momento ainda da gravidez, da descoberta, nós estávamos na faculdade e veio esse problema. Ela andava 4 metros, parecia que eram 40 quilômetros, cansava muito. Nossa. Aí foram para o médico, aí médicos foram investigar, mas não chegavam um diagnóstico, tinha exames que não podiam ser feitos por conta da gravidez, enfim. Aí até que descobriu-se que ela estava com câncer, mas já estava bem avançada, ela já não conseguia mais levantar. E Nossa. foi um momento em que as coisas vieram os questionamentos, né, de Deus, sobre Deus. Porém, naquela época eu já estava mais presente na igreja, frequentava mais a igreja. Então, ao momento que você frequenta a igreja, você se envolve com a religião ou a religiosidade, você também começa a entrar, aquilo começa a entrar no teu ser, tu começa a entender melhor a tua vida, como que Deus age, como que Deus é. E então, a partir daí, ela foi internada, não teve como reagir porque ela estava grávida, estava com 4 meses mais ou menos, e aí veio o momento da perda. Nossa, muito triste. Tanto do bebê quanto dela. Né? E tu lembras a sensação que tu tivestes, assim, tu disseste que já estavas muito frequente na igreja e tudo. Conseguiu compreender a perda de uma forma tranquila, entre aspas? Não, em um primeiro momento não. Eu tive, inclusive, me passou a ideia de que o meu fim também tinha chegado. De que aquilo ali não tinha mais sentido viver. Né? Então, em algum momento passou pela minha cabeça de também cometer alguma coisa contra mim. De encerrar minha vida ali, porque não tinha mais sentido. Não fazia sentido aquilo para mim. Porque eu tinha perdido praticamente 2 pessoas e tinha perdido a minha vida. Tudo que eu tinha construído parece que tinha sido levado por uma enchente, alguma coisa, uma catástrofe. Então eu realmente tive esse momento de fraqueza. Mas eu agradeço a Deus por não permitir que eu fosse à frente com esse sentimento. É muito profundo, né? E tu entendes, assim, o tempo que levou para tu sarar o coração dessa perda? Muito tempo, muito tempo. E foi interessante que, por Deus, eu comecei a reagir. Por mais que eu tenha questionado em um momento, mas com o envolvimento com a religião, o envolvimento com Deus, né, com pessoas que ali estavam. E hoje eu não falo, eu sou católico, mas eu não falo só da Igreja Católica. Os irmãos evangélicos me visitaram também, e foi uma corrente de força.
E a família também, a minha mãe, ela é muito católica e rezava. Eu estava morando com ela, né? Eu tinha deixado tudo para trás e voltei a morar com a minha mãe. Então, tudo isso veio como força para mim. Veio me trazendo não mais questionamentos, mas a busca do entendimento. Já fui para uma outra vertente. Então, Deus me levou para outro caminho. Tipo, ó, agora eu quero que tu pare, pense e entenda. Eu vou te explicar o que vai acontecer na tua vida. E eu entendi que haveria um propósito. Sendo que também uma mensagem muito interessante nesse enredo todo foi que no último dia de vida da minha esposa, eu estava na UTI com ela e eu fui o último a visitá-la, então foi a última pessoa que teve contato com ela, talvez as enfermeiras depois, mas de familiar fui eu. E ela não conseguia falar, porque ela estava entubada, inclusive tinham desamarrado para ela poder estar mais à vontade comigo, porque toda vez que ela se soltava, ela tentava puxar. E aí ela fez assim, que hoje vou embora. Nossa. E aí você tem que seguir. Entendi. E essa mensagem veio muito forte depois na minha cabeça. E eu entendi que a gente caminha junto, alguém fica e alguém vai. Eu entendo essa tua mensagem. Entende? Então daí eu comecei a entender que eu precisava seguir a minha vida. Que lá na frente eu teria outras coisas para viver. Que não era o meu momento. Deus não queria que fosse eu. Se Ele quisesse, Ele teria me levado. Sim, sim. Então não era para mim. Mas é um processo, né, Joey, assim, que a gente precisa abrir realmente, se permitir viver, né? É um processo, exatamente. É aquilo que eu falei do livre-arbítrio. Eu poderia não permitir a ação de Deus na minha vida, mas eu permiti que Ele viesse, que Ele me enchesse novamente. Porque fica um grande vazio quando você tem um problema desse, que eu acho que muitos aqui que estão nos assistindo ou ouvindo já passaram por um problema desse ou podem estar até passando. Mas fica um vazio muito grande, um vazio muito forte, e você fica sem norte, você fica sem chão, como se costuma falar, você não sabe o que fazer. E aí eu perdi a família, né? Aquela família, a casa, porque eu entreguei a casa, eu não quis mais morar lá e também não quis vender a casa. Perdi meu emprego, porque eu não estava mais indo trabalhar, então eu não tinha mais condições de ir trabalhar e não podia prejudicar uma empresa. E eu estava há 30 dias da minha formatura, eu não conseguia fazer meu trabalho de conclusão de curso também, mas eu consegui concluir com a ajuda dos amigos aí, entre os anjos de Deus na nossa vida. Os amigos me ajudaram muito a concluir o trabalho de faculdade para eu poder me formar. Sim. A experiência do luto, muita gente passou, né, pela experiência do luto, agora na pandemia especialmente. A pandemia foi um motivador da gente, inclusive, pensar nesse projeto do CristoCast. Muita gente teve que lidar com perdas, tristezas de várias naturezas, né? Depressão, ansiedade, a solidão, né? Tristezas de vários tipos, assim. Mas o luto, eu senti assim, as pessoas viveram perdas de entes, de amigos que se foram, mas também de pessoas, vamos dizer, que vivas, mas que mudaram muito internamente, né? E eu converso muito com os meus amigos, assim, eu passei por um processo também na pandemia, foi muito difícil, mas eu sinto que eu tenho clareza absoluta de que eu só consegui me recuperar quando eu me aprofundei em Deus. Sim, eu penso que penso que é a única forma da gente realmente se recuperar. Porque vem o psicólogo, vem os tratamentos, as terapias, elas ajudam muito. Mas eu penso que sempre está um vazio ali, que é o lugar de Deus dentro de você. Dele. É a parte onde ele só mexe uma chave e conserta as coisas. Falta esse toque divino. Então eu entendi isso tudo nesse processo. O luto, ele é difícil, ele é muito pesado, porque você se sente só e abandonado. Você se sente impotente, incapaz, muitas vezes. Em muitos momentos eu fiquei sozinho, chorando,
e sentindo só. Mas mesmo que muita gente me Muita gente por visitava, perto mesmo assim. e sim, mas a gente sente muito o luto. Realmente ele é muito É pesado. um deserto, né? É um Muito deserto. interno. Porém, a partir dali, eu percebi que eu estava preparado para enfrentar qualquer coisa. Porque eu já tinha enfrentado na minha vida, talvez, o que fosse de pior para mim. E também eu aprendi a lidar com o tema morte. Eu aprendi a lidar com o tema morte. E hoje eu não tenho tanto problema com a morte, não tenho medo da morte. Não que eu vá me arriscar também, Sim. pular de um penhasco, mas eu não tenho problema com a morte. Eu penso que a gente tem que seguir a vida, cuidar para que a gente tenha mais vida, logicamente, para quem está doente, tome seu remédio, vá com seu médico, se desenvolva lá no tratamento, se Sim. empenhe no tratamento, porque às vezes a gente vê pessoas que não querem se tratar e querem entregar os pontos, mas não cabe a ti, cabe a Deus. É o momento em que ele vai dizer, ó, chegou, vamos dar uma volta. Eu digo que quando chegar eu não tenho medo da morte, mas eu também não tenho pressa nenhuma. Eu espero que demore bastante. Não, eu falo que eu não furo fila, né? Eu não furo fila nem no mercado, então eu não furo fila em lugar nenhum. Deixa que... Quando eu for, eu vou... Eu já falei que eu quero o meu epitáfio igual do Miele, né? Fala que jaz muito contrariado. Miele, o meu vai ser dessa forma. Mas tu tens que perceber que a gente está numa grande fila, que assim, não sabemos a nossa posição e a gente não consegue ir pro final da fila. Não dá.